Certo! Todos aqui estão muito empolgados pela palavra de Deus. Eu amo ensinar vocês, pessoas que têm fome. Isso é maravilhoso! Bem-vindos à gravação do currículo A Recompensa da Honra. Estamos na sessão número 4 e essa sessão é muito empolgante. Vamos falar sobre honrar líderes civis. Prontos para entrar na palavra? Certo, você pode sentar, pegue a sua Bíblia, pegue seus cadernos, vamos entrar na sessão 4. Sessão 4, então abra a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2. E enquanto você está abrindo, eu vou avançando aqui e eu vou ler em Romanos capítulo 13, do versículo 3 ao versículo 7. Isso é na versão do inglês de hoje. O apóstolo Paulo diz assim: se você não tem a versão no inglês de hoje, apenas olhe para mim e ouça. Pois os governantes não são para serem temidos por aqueles que fazem o bem, mas por aqueles que fazem o mal. Você quer não ter medo daqueles em autoridade? Então faça o que é bom, e eles te elogiarão, porque eles são servos de Deus. Repitam, servos de Deus. Trabalhando para o seu próprio bem, mas se fizerem o mal, então temam eles, porque o poder deles para punir é real. Eles são servos de Deus. Repitam, servos de Deus. Eles carregam a punição de Deus para aqueles que fazem o mal. Por essa razão, vocês devem obedecer às autoridades não só pela punição de Deus, mas também por uma questão de consciência. Também é por isso que vocês pagam impostos. Porque as autoridades estão trabalhando para Deus quando cumprem suas obrigações. Agora, você ouviu essa afirmação? Eu vou ler mais uma vez. Também é por isso que vocês pagam impostos. Por quê? Porque as autoridades, nesse caso autoridades civis, estão trabalhando para Deus. É uma declaração impressionante. Quando cumprem suas obrigações, pague a eles o que lhes deve, impostos de propriedade pessoais, e mostrem respeito e honra. Repitam, honra. Diga de novo. E mostrem respeito e honra por todos eles. Agora, 2 vezes nesta passagem, Paulo identifica as autoridades civis como servos de Deus. Repitam, servos de Deus. Note que ele diz que devemos dar a eles a honra devida e o respeito devido, certo? Não apenas a alguns deles, mas o quê? Todos eles. Eu sinto essa sensação se movendo em meu coração toda vez que eu estou perto de um policial, um bombeiro, um prefeito, um deputado, um senador. Eu sinto esse respeito se levantando em meu coração. E o que é isso? É o temor do Senhor. Por quê? Porque são servos de Deus. A mesma coisa acontece comigo quando entro numa propriedade do governo, quando estou em Washington, D.C. ou capitais de outras nações. Há um respeito que começa a se levantar. Por quê? Porque essa é uma honra que está no coração de uma pessoa que vem do temor do Senhor. A honra é um fluir que deriva do temor do Senhor. Estão comigo? Sabem, eu encontro esse respeito mesmo quando não estou muito feliz com eles. Eu lembro, sabe, algumas vezes eu recebi multas. Alguém aqui é um santo perfeito e nunca recebeu multa? Oh, vejam isso, há alguns santos perfeitos aqui. Eu aplaudo vocês, mas sabe, eu recebi algumas multas ao longo dos anos. Sabe, uma recente que eu lembro, eu estava... sabe, o período escolar tinha acabado de começar aquela semana, eu estava apressado para uma reunião. E, sabe, durante todo o verão podemos dirigir a 60 km por hora na vizinhança. Sabe, era a primeira semana de aula, a sinalização estava ligada, eu deveria estar a 30, eu não vi a sinalização. E lá vem o policial na moto, me manda encostar e, oh, não... E eu estava a 50 km por hora numa via que agora era 30 e lá vinha ele. E ele estava bem sério, como normalmente os policiais são, e pedem os documentos e tudo mais. E eu entreguei a ele e eu disse: Senhor, eu sinto muito, eu não atentei que a escola tinha começado. Eu esqueci, eu estava apressado, a culpa é toda minha, eu sou culpado. Ele meio que olhou para mim, ele disse: você sabe que a multa para isso é $220? Eu disse: eu sei. Ele disse: ouça, tenha um ótimo dia. E começou a voltar. E eu pensei, na verdade, eu abri minha porta e disse: ei, você não vai me dar uma multa? E ele disse: tenha um ótimo dia. E eu fiquei me perguntando, será que foi porque foi isso que ele me disse no meio da conversa? Ele olhou para mim meio confuso, sabia que a maioria das pessoas vem com desculpas para me convencer para não receber uma multa. Ele disse: você foi tão bondoso. Eu disse: eu sou culpado. Agora, eu vou dizer, nem sempre foi desta forma, ok? Eu lembro que uma vez eu estava caminhando do aeroporto, estava um pouco atrasado e tinha uma pessoa da minha equipe junto comigo e outra vez na minha vizinhança. E eu estava acima do limite, não estava muito, mas estava acima e fui parado de novo. E eu lembro que o policial veio, sério como sempre, eu fui polido e educado com ele de novo. Eu disse: desculpe, senhor, mas quer saber, ele não mudou e começou a escrever aquela multa.
sem perdão daquela vez. Agora, enquanto ele vinha em direção ao meu carro, aquele funcionário que estava comigo era um funcionário novo. Ele estava ali junto comigo, olhou para o policial e disse um comentário bem depreciativo, um comentário bem grosseiro sobre o policial que vinha vindo. Bem, eu não disse nada ao meu funcionário e depois que o policial me deu aquela multa, eu esperei até ele terminar. Porque uma vez que o policial escreve uma multa, ele não pode voltar atrás. Eu olhei e disse, Senhor, obrigado por servir nossa comunidade, obrigado por nos proteger assim, eu aprecio o que você faz. E o cara de repente amaciou, ele ficou, eu vou tirar a multa dele, mas não podia, eu sabia e ele sabia. Porque uma vez que entra no computador já era. E eu lembro que ele foi muito bondoso, ele disse, tenha um bom dia e continuamos. E eu olhei para o meu funcionário do meu lado e disse, se você achou que ia ganhar favor comigo, fazendo aquele comentário sobre o policial, acabou de fazer o contrário. E eu comecei a compartilhar com ele como Deus fala conosco sobre autoridades civis. E eu vou dizer, depois que eu terminei de falar com aquele empregado, ele reconheceu, eu cresci num lar em que se pensava totalmente errado sobre autoridades civis e governo e a atitude dele mudou, entendem? Agora, eu quero dar a vocês um testemunho sobre como honrar autoridades civis traz recompensa, pois lembrem, a honra traz recompensa, certo? Eu tenho um amigo, um homem que tem uma igreja no meio oeste dos Estados Unidos, e por anos eu fui à igreja dele na década de 90, quando eu e Lisa estávamos começando, e toda vez que eu ia à igreja dele, sabe, ele tinha 150 pessoas no culto. Ano após ano, aquela igreja não cresceu, apenas estagnada em 150, e eu pensei, ok, já deu pra mim, eu não tenho vontade de ir mais lá. Então, muitos anos se passaram e recebemos um convite daquela igreja de novo, a mesma igreja. Desta vez, o convite era para uma conferência, e dizia, haverá mais de 900 pessoas na conferência. E ele listava outros conferencistas que eram pregadores conhecidos nacionalmente. E eu disse à minha secretária, essa é a mesma igreja? Aquela que sempre tinha 150 pessoas, e ela disse, sim, é a mesma. Eu disse, o que será que aconteceu? Eles nunca cresciam e agora tem tipo 900 pessoas. Eu disse, eu tenho que ir ver o que acontece. E de fato, quando cheguei no estacionamento daquela igreja, tinha carros para todo lado. Eu entrei naquele auditório e havia mais de 1000 pessoas ali dentro. Eu fiquei impressionado. Eu entrando no auditório e a atmosfera totalmente diferente do que eu me lembrava, estava carregada com a presença de Deus. Eu preguei como um selvagem, foi um grande culto, sabe? Depois do culto, peguei o pastor de lado e eu disse, dá para me dizer o que está acontecendo? Vocês tiveram 150 membros por anos e agora olha ao redor, veja vocês, 1000 membros, talvez mais de 1000 aqui. Tem mais de 1000 aqui nesse culto e eu... O que houve? Ele disse, John, eu vou contar o que aconteceu. Ele disse, eu fiquei tão cansado de ouvir meu povo reclamando dos impostos. Ele disse, eu fui orar e o Senhor colocou algo no meu coração para fazer. Ele disse, eu fui à prefeitura da minha cidade, na verdade fui falar com o prefeito e disse, qual a maior necessidade dessa cidade? E o prefeito disse, sabe, a maior necessidade são os bombeiros, eles precisam daquelas máscaras que dá para ver através da fumaça. A maioria das pessoas que morrem no incêndio não morrem queimadas, elas morrem por inalar a fumaça, sabiam disso? Ele disse, o problema é que aquela fumaça é tão grossa e tão densa que você não vê ninguém. Ele disse, essas máscaras especiais dão a habilidade de ver através da fumaça e então salvar pessoas. Ele disse, precisamos delas, mas não podemos comprar porque são $25 mil e não temos isso. Então aquele pastor voltou para os seus 150 membros no domingo de manhã e disse, abra sua Bíblia em Romanos 13. Ele leu a passagem que eu li para vocês e repreendeu a congregação e ele disse, eu cansei de ouvir vocês reclamarem de impostos. Eles são servos de Deus cumprindo a sua obrigação e a Bíblia diz que devemos honrá-los e respeitá-los. E sabe o que mais? Ele olhou para eles e disse, quer saber, eu fui na prefeitura e a maior necessidade deles é uma máscara para bombeiros. E naquele domingo de manhã ele levantou $25 mil com aquelas 150 pessoas. E ele ligou para o prefeito na segunda de manhã e disse, chame o seu gabinete, nós queremos dar a vocês o dinheiro para as máscaras. E o prefeito, o quê? Então, e quando foram lá, eu acho que era uma quarta, ele disse, John, eu não acreditei, todos os oficiais da prefeitura estavam lá, funcionários públicos, ele disse que havia uma multidão lá. E ele disse, abrimos nossas Bíblias em Romanos 13 e dissemos, queremos honrar vocês, aqui está o cheque de 25 mil. E ele disse que semanas depois, quer saber? Fizemos a inauguração do nosso prédio. E ele disse, nesse dia, quase todos os funcionários públicos e oficiais vieram à inauguração do prédio. E ele disse, como resultado, muitos foram salvos e foi isso que bombou a nossa igreja, por isso que nós crescemos tanto. Não é legal? Vem... Devemos lembrar que Jesus disse que aquele que recebe ou honra um profeta, no caráter de profeta, receberá a recompensa do profeta.
Ele falou especificamente da autoridade da igreja nesse versículo. No entanto, as leis espirituais de autoridade vão além das fronteiras para todas as áreas da autoridade. Então também pode ser dito que aquele que honra a autoridade civil no caráter de autoridade civil receberá a recompensa que uma autoridade civil carrega. Qual a recompensa da autoridade civil? A resposta é a chave para a comunidade. Eles são os guardiões naturais das cidades, estados, nações. Quantas comunidades e nações poderiam ser escancaradas para a entrada do Evangelho se todas as igrejas se unissem para honrar seus líderes governamentais em vez de criticá-los e tentarem fugir do pagamento de impostos? Aleluia! Estão comigo? Deixa eu contar sobre um grande amigo meu chamado Pastor Danny, de Adelaide, Austrália. Sabe, Danny realmente tinha em seu coração fazer a mesma coisa e ele foi às autoridades e perguntou o que podemos fazer pela cidade. E a coisa que estava em pior condições na cidade era o sistema escolar público. Então, o pastor Danny encontrou então a escola em pior estado na cidade de Adelaide. Ele foi às autoridades e disse: podemos reformar essa escola? Vocês nos dão um sábado para fazermos uma reforma? E as autoridades: é claro que sim. E ele foi na frente da igreja e disse: eis o que vamos fazer, vamos honrar os servos de Deus. E ele leu Romanos 13, vamos honrá-los. E ele trouxe à igreja e disse: se você é carpinteiro, traga sua habilidade. Se é comerciante, venha também. Não importa se não é carpinteiro ou comerciante, precisamos de mãos, da sua mão de obra. Vamos invadir essa escola naquele sábado. E por meses ele preparou o povo. Levantaram ofertas e compraram todo o material que precisariam para reformar a escola. Fizeram os planos para o grande dia. E o grande dia chegou e eu lembro do vídeo que o Danny me mostrou. Sabe, filmaram uma panorâmica da escola. Antes da reforma, eu vou dizer, aquilo era uma bagunça, era um chiqueiro. Os armários quebrados, as telhas caindo, o quadro negro quebrado. Absolutamente aquilo estava um nojo, sabe? Era um lugar completamente não atraente. E ele começou a me mostrar o vídeo, eles entraram pela porta, começaram a arrancar os armários e colocar novos, os quadros negros colocando novos. Havia caras lá fora, sabe, arrancando o assoalho, sabe, limpando o terreno, plantando flores e novas árvores. E eu fiquei ali assistindo e o Danny fez uma filmagem panorâmica depois que terminaram e era uma escola nova. Foi incrível o que fizeram em apenas um dia daquela igreja. Estão comigo? Então, deixa eu dizer, as pessoas ficaram tão empolgadas, isso é uma das recompensas da honra. Sabe, quando você honra alguém, já percebeu como se sente bem? Fica cheio de alegria. Essa é uma das maiores recompensas da honra, ok? Mas eu vou contar. As recompensas ainda não tinham acabado, porque ainda havia a do céu. Quantos sabem que o céu tem uma recompensa? Bem, o primeiro-ministro da Austrália, John Howard, ouviu sobre o que aquela igreja fez para honrar a cidade. E ele fez um anúncio: eu quero visitar esta igreja pessoalmente. Entenda isso, é como o presidente dos Estados Unidos. Era o primeiro-ministro de toda a Austrália. Ele disse: eu vou visitar essa igreja e eu quero agradecê-los pessoalmente pelo que fizeram. E eles me mostraram o dia em que John Howard veio à igreja deles e disse: obrigado pelo que vocês fizeram. Como resultado disso, agora eles são uma das igrejas mais respeitadas na cidade inteira. E não só isso, que já foi muito legal. Por causa do que fizeram, agora há mais de 250 escolas reformadas por igrejas na Ásia, Austrália e Europa, como resultado do testemunho do que fizeram. Não só isso, disseram: vamos fazer mais. Disseram: vamos fazer uma reforma na prisão feminina e fizeram isso. O sistema prisional foi tão abençoado que disseram: sabe, vamos liberar essas mulheres para elas passarem um dia de domingo na igreja de vocês. E como resultado, muitas dessas mulheres estão sendo salvas. Que recompensa! É isso que acontece quando honramos. Estão me ouvindo? Ouçam, você pode se perguntar por que é tão importante ter uma boa reputação com a sociedade onde você vive. Primeiramente, isto é bíblico. Repitam, bíblico. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 3:7, os líderes da igreja devem, eu estou citando direto da Bíblia, devem ter uma boa reputação e um bom testemunho daqueles de fora da igreja, para que ele, o líder da igreja, não se envolva em difamação e incorra em reprovação e caia no laço do diabo. Uma má reputação impede que o evangelho seja pregado, e essa é a armadilha de que Paulo está falando que o líder pode cair. Estão vendo? Diminui a habilidade dele de falar à sua comunidade, de ser um líder na comunidade. Sabe, um escritor da igreja antiga, eu acho isso extraordinário.
Um escritor, historiador, sabe, temos historiadores hoje, eles também tinham historiadores naquela época, ok? Mas eis o que um escritor antigo disse sobre os crentes em Jerusalém. Ele disse, eles passam os dias na terra, mas são cidadãos do céu. Foi o que ele escreveu sobre os crentes romanos, na igreja antiga. Ele disse, obedecem às leis prescritas e, ao mesmo tempo, vão além delas com as suas vidas. Agora, esse era o testemunho que deveria haver em todas as nossas igrejas com todos os crentes da América. Ímpios deveriam dizer sobre nós que não só nos submetemos às leis da América, mas nós vamos além das leis. Só há um momento em que não obedecemos à lei, qual é? Se formos pecar como Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles não obedeceram o rei Nabucodonosor na lei dele para se curvar ao ídolo. Mas deixa eu dizer, nós como crentes deveríamos ser submissos às leis da nossa sociedade e mais acima disso, certo? Porque somos o quê? Um povo de contracultura, não um povo de subcultura. Somos movidos e vivemos pelas leis do reino de Deus. E Deus já disse, honrem esses líderes e se submetam às leis deles. Estão comigo? É um bom lugar para dizer amém, aleluia, eu estou pregando e estou feliz. O livro de Atos registra o seguinte sobre a igreja em Jerusalém. Diz que as pessoas de fora da igreja lhes tributava grande admiração, os elogiava e os tinha em alta conta. Eu preciso ler de novo. Isso é Atos 5:13 na Bíblia Amplificada. Ele diz, as pessoas fora da igreja lhes tributavam aos crentes grande admiração, os elogiavam e os tinham em alta conta. Eu amo isso. Alguns podem perguntar, mas John, devemos fazer concessões com o evangelho para honrar e alcançar autoridades civis? A resposta é absoluta e definitivamente não. Se olharmos João Batista, ele advertiu Herodes. E para ser honesto, foi por isso que ele perdeu a cabeça. Ele disse a Herodes, o quê? O quê? Que ele estava infringindo a lei, não é? Mas ele fez de tal forma que teve respeito pela sua posição e autoridade. E como resultado disso, Herodes ainda via João com grande respeito. Se você lembrar, ele sentiu muito que Herodias, sua filha, pediu a cabeça de João, não é? Porque ele o considerava como profeta. Estão comigo? Então, não fazemos concessões ao evangelho, mas quando lidamos com alguém de autoridade, devemos demonstrar respeito. Assim como Sadraque, Mesaque e Abdenego, quando olharam para o rei Nabucodonosor, disseram, Vossa Alteza. Eles falaram de uma forma reverente. Agora, eu penso que isso é muito diferente da forma como sabem algumas pessoas, da forma como falam sobre alguns dos presidentes ou líderes do passado. Sabe, eu acho que um exemplo seria o presidente Clinton. Sabe, eu lembro que Lisa teve um sonho muito vívido, eu nunca esqueço. Ela me acordou, ela estava muito abalada, isso foi quando Clinton estava no governo. Ela disse, John, eu tive esse sonho, deixa eu te contar, eu estava numa congregação enorme e havia um pregador lá pregando e ele pregava com tanta paixão e com tanto fogo. E ela disse, mas não era o tipo certo de fogo. Ela disse, ele estava criticando e difamando o nosso presidente. Agora deixa eu dizer, eu votei no presidente Clinton, não votei. Eu quero deixar isso muito claro, mas ele era meu presidente e ainda deve ser honrado como um ex-presidente, entendem? E ela disse, e ele continuava difamando ele e as pessoas no prédio, na igreja diziam sim! E nós nos sentíamos muito desconfortáveis. Ela disse, de repente no meu sonho, lá atrás nas sombras daquele auditório, eu vi um homem se levantar e ir embora e no sonho eu dizia, eu vou seguir esse homem. Então ela disse, eu fui pelo lado desse grande auditório e eu vi o homem nas sombras, ele se virou e olhou para mim, eu ainda lembro da face dele, e então ele caiu no chão. Ela disse, eu andei até ele e era o presidente Clinton. Ela disse, Deus me mostrou num sonho que ele iria aos crentes dizendo, eu preciso de ajuda. Mas os crentes estavam falando tão mal dele, criticando ele, diminuindo e apoiando pessoas, talvez na televisão e na mídia que o estavam difamando, ao ponto que ele teve que se afastar das pessoas a quem pediu ajuda. Agora, não é interessante que Deus diz que devemos honrar e não falar? O que é que Atos 23:5 diz? Não fale mal do governante do seu povo. A Bíblia diz que devemos honrar, fazer intercessões e agradecer por eles. Sabe, não devemos nos preocupar com críticas a eles. Não precisamos assumir essa responsabilidade. Se um líder não está agindo bem, Deus vai cuidar dele. Quantos dizem amém? Então deixa eu mostrar a diferença. Eu tenho um amigo que pastoreia uma igreja muito grande na parte leste dos Estados Unidos e ele também é o diretor do Centro Nacional de Oração. E sabe, ele passa 22 semanas por ano em Washington, D.C., cuidando do centro de oração e a sua igreja lá no leste continua a crescer e florescer. Vocês não acham que é um chamado de Deus?
Sabe qual é o trabalho do Centro Nacional de Oração? Não fazer nada além de orar pelos líderes do governo e ministrar a eles. Estão comigo? Agora, ele disse: John, eu já estive com cada senador, cada deputado, cada líder do governo que você puder pensar, pelo Centro Nacional de Oração, e muitas vezes o que eu faço é... Sabe, igrejas vêm ao Centro Nacional de Oração e eu levo elas para conhecerem seu deputado, seu senador, seu representante, que é da área ou distrito delas, entendem? E ele disse: você se espantaria com quantos vêm com atitude crítica em relação aos seus governantes e eu tenho que treiná-los? Sabe, vocês não devem ir lá com essa atitude crítica, mas devem ir lá para honrá-los porque estão servindo ao nosso país. Estão comigo? Deixa eu contar esse testemunho, temos vários no livro, mas eu só vou falar desse. Ele disse, primeiro, é impressionante como quando esses políticos são honrados, como eles se abrem e como eles recebem. Esse é um exemplo. A primeira vez que me encontrei com esse congressista, fomos ao gabinete dele com 15 intercessores de uma igreja, junto com seu pastor. Pela sua linguagem corporal, sabia que ele não estava certo do que queríamos, porque éramos do centro de oração representando uma igreja. Ele foi muito cordial e perguntou o que poderia fazer. Eu comecei a dizer a ele que não estávamos lá para receber nada dele, é o que ele sempre dizia a todos os líderes, mas ao invés disso estávamos lá para agradecê-lo pelo seu serviço pelo país e depois disso orarmos por ele. Ele então relaxou no assento e disse: isso é um presente para mim. Ele começou a contar o que acontecia todo dia, pessoas entrando em seu escritório pedindo dinheiro. Ele contou que projeta na parede uma leitura digital que soma todo o dinheiro que é solicitado todo dia. Então ele se voltou para nós e disse: mas vocês vieram me dar algo hoje. Isso nunca aconteceu antes. Então oramos por ele e quando terminamos ele perguntou: vocês podem orar pela minha equipe também? Então a equipe dele veio e oramos também por eles. Quando terminamos, ele olhou para o relógio e disse: acabo de cancelar um compromisso, vocês querem passear pelo Capitólio? Isso não é algo que um congressista faz. Isso é reservado aos internos e aos funcionários de nível mais baixo. Ele os levou até o Capitólio, onde visitaram tudo por cerca de meia hora, e ao final desse tempo, o congressista e o pastor trocaram cartões de visita, e em seguida ele os deixou. Cerca de 2 semanas depois, recebi um telefonema super animado do pastor daquela igreja. Ele começou a me contar que acabara de receber uma ligação daquele congressista, perguntando se podia ir na igreja no final de semana. Falamos um pouco da situação e no final de semana o congressista apareceu com sua esposa e chefe de gabinete. Depois do culto, o pastor se apresentou, e também a sua esposa, e conversaram. Em seguida oraram e todos foram grandemente tocados, e tudo isso aconteceu por honrarem aquele congressista e orarem por ele em seu escritório. Veem, deixa eu dizer algo. Aquele congressista era visto como um homem muito liberal, mas quando aquele pastor e seus intercessores chegaram, junto com um pastor amigo meu, e oraram por ele, aquilo fez com que ele se abrisse, entendem? Sabe, 1 Pedro 2,17, eu pedi para abrirem em 1 Pedro, acharam? Eu quero que vejam o 2º capítulo. 1 Pedro capítulo 2, vejam o verso 17. Sabe, haverá vezes em que Deus enviará seus servos a um líder civil, com uma palavra forte, como aconteceu com os profetas no Antigo Testamento. No entanto, que bem faz se nós criticamos nossos líderes em casa, grupinhos e cultos de igreja, e apoiamos aqueles que fazem o mesmo? Isso nada mais é que difamação. Sabe, eu conheço um ministro que foi ao presidente Clinton e disse a ele: se você e o povo de Washington continuarem a legislar, e esse ministro disse com grande respeito e honra ao presidente, ele disse: se continuarem a legislar pelo aborto, juízo virá sobre as suas vidas e sobre esse país. E eu lembro que o presidente considerou tanto isso, me foi dito por outros ministros, amigos, o presidente considerou com tanto respeito pela maneira como isso foi entregue pelo ministro de Deus. É incrível. 1 Pedro 2,17 diz assim: temei a Deus, honrai o rei. Eu quero que repitam comigo: temei a Deus, honrai o rei. O que Pedro diz aqui é como você pode dizer que teme a Deus a quem você não vê, quando não consegue honrar o líder a quem ele colocou em autoridade que você pode ver. Lembre, toda autoridade é de Deus, mas nem toda é guiada por Deus, dissemos isso. Como você diz que teme a Deus a quem você não vê, quando não honra a pessoa que ele pôs em autoridade que você pode ver? Sabe, na América, sabe o que dizemos à liderança? Dizemos isso à liderança: você terá que conquistar meu respeito. O temor do Senhor não julga pelo que vê nem pelo que ouve, ele julga pelo julgamento justo. O temor do Senhor não diz a um líder: você terá que conquistar meu respeito. O temor do Senhor diz assim: eu vejo autoridade sobre você e por isso eu te respeito. Pegaram isso? Eu quero um grande amém para isso. Quando Pedro disse: temei a Deus, honrai ao rei,
eu pesquisei muito sobre isso e disse, eu vou descobrir a que rei Pedro está se referindo aqui. Sabe a que rei ele estava se referindo? Rei Herodes Agripa I. O rei Herodes Agripa I foi um líder muito cruel. Primeiramente, ele entrou neste cargo através de manobras políticas, ok? Ele ajudou Cláudius a subir ao trono, depois que Calígula foi assassinado e como resultado Cláudius, certo? César Cláudius, deu a ele mais território que incluía mais partes da Judéia e Samaria. Naquela época, isso foi de 30 a 39 depois de Cristo, então depois que Jesus ressuscitou dos mortos. Naquela época havia uma guerra muito amarga acontecendo. Não era bem amarga, como eu direi. Havia uma animosidade entre os judeus e os crentes, certo? Os cristãos. E Herodes Agripa I foi forçado a tomar um lado. E sabe qual ele escolheu? Ele escolheu o movimento político correto para ele. Ele escolheu os judeus. Então ele se tornou o perseguidor amargo dos cristãos. E ele começou a mandar os crentes para a morte só porque agradava aos judeus. E Pedro está escrevendo dizendo para honrar a esse rei. Deixa eu dizer, uma das pessoas que ele matou está na Bíblia. Ouçam isso. Atos 12, de 1 a 3, diz assim. Vocês estão aqui? Vocês estão com uma cara mais ou menos assim. Uau! É uau mesmo. Vejam isso. Atos 12, de 1 a 3 diz... Por aquele tempo, Herodes, Agripa I, o rei, estendeu sua mão para maltratar alguns da igreja. E então ele matou Tiago, o irmão de Tiago, à espada. Então ele maltratou de propósito as pessoas da igreja para ganhar o quê? Força política com os judeus, que eram a maioria da população. Então ele maltratou e perseguiu a igreja. E então ele matou Tiago, irmão de João, diz, à espada. E porque ele viu que isso agradou aos judeus, ele prosseguiu prendendo também a Pedro. Então Pedro agora está na prisão e ele ia matá-lo também. Mas agora você sabe o que acontece? O resto do capítulo diz que todos os santos, por obedecer a Deus e respeitar a autoridade, porque ele diz em capítulos anteriores, diz que os santos andavam no temor do Senhor, ou seja, honrando as autoridades, por suas orações e honras às autoridades, Deus foi lá e abriu a prisão, certo? E trouxe Pedro. Estão comigo? Então Deus livrou a Pedro da espada de Herodes. Mas então acontece o seguinte, constantes orações continuam em honra, e se continuarmos no capítulo, eis o que acontece. Há um certo dia em que Herodes Agripa vai diante do povo, certo? E ele se assenta no seu trono, e ele faz um pronunciamento público e o povo fica gritando. Isso é direto da Bíblia. É voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, porque ele não deu a glória a Deus e ele foi comido por vermes. Então Deus cuidou daquele homem. Mas foi porque a igreja continuou, o quê? Se colocando numa posição de viver uma vida decente e pacífica, honrando as autoridades. Ou seja, ouçam, isso abriu caminho para Deus agir em favor deles. Então ele enviou um anjo que matou Herodes com a espada. Há um exemplo moderno disso e eu quero mostrar a vocês. Em 1993, na nação da Nigéria, houve um homem que foi eleito numa eleição política, mas outro homem chamado Abacha. Abacha, eu vou dizer Abacha porque eu não me lembro da pronúncia correta, mas Abacha era um líder militar que pegou o homem que foi eleito como presidente da Nigéria, pôs na cadeia e matou outras pessoas e se colocou no poder por um golpe militar. Agora, Abacha era um líder muito mau. E nos próximos, deixa eu ver, de 93 a 98, quantos anos foram? 6 anos. Nos próximos 6 anos, ele matou muitos do seu povo, incluindo líderes democráticos. Ele usurpou mais de 3 bilhões de dólares e pôs na sua própria conta pessoal na Europa, ok? Então, há um amigo meu que é um pastor que frequentemente vai para a Nigéria. E ele estava compartilhando comigo o que aconteceu naquela época. Ele tem 2 amigos muito próximos que são 2 dos maiores líderes na Nigéria. O nome de um é David Ovedepo e o nome do outro é Adeboye. Bem, Adeboye, o pastor Adeboye tem uma reunião de oração uma vez por mês na Nigéria, ok? E sabe quantas pessoas vão a essa reunião uma vez por mês? 1 milhão de pessoas. Uma noite por mês com 1 milhão de pessoas. E há uma reunião especial em junho e outra em dezembro e eles têm 2 milhões de pessoas nessas. Ok? Todo mês isso vem acontecendo. E sabe o que fazem? Oram por sua nação com paixão.
Sabe, o povo da Nigéria é um povo que respeita e honra grandemente aqueles em autoridade, a liderança. E é assim que os crentes são, porque eu procurei por isso, os crentes na Nigéria têm um grande respeito pelas autoridades civis. Então oravam todo mês, e o que aconteceu foi que em 1998, acho que foi na reunião de março, havia 1 milhão de pessoas ali e um pastor do norte cujo nome era Kure. Pastor Kure, durante a reunião de oração, viu o céu abrindo e viu 2 anjos enormes descendo com grandes espadas. E o pastor Kure disse, eu vi o céu se abrindo e 2 anjos com espadas enormes, e se Abacha era o presidente da Nigéria, não se arrepender, seus dias estão contados, de fato vai acontecer em 3 meses se não se arrepender. Agora Abacha e o presidente Abacha ouviu sobre a profecia, e ele enviou uma enorme quantidade de dinheiro para o pastor Kure dizendo, mude a profecia. E Deus falou com o pastor Kure, você toca neste dinheiro e aquela lepra vai vir para você. Então ele devolveu o dinheiro. Mais tarde, Adeboye foi se encontrar com o presidente e disse, se você não se arrepender, o juízo de Deus virá, isso já foi dito. Queremos deixar claro, há tempo para se arrepender. Bem, estavam na grande reunião de oração em junho, ok? Mais de 2 milhões de pessoas naquela reunião. E Adeboye olha para o povo depois de orar e diz, olhem um para o outro e desejem feliz ano novo. Eles se olharam e disseram, o quê? É junho? E ele disse, o jugo está quebrado e haverá dança nas ruas da Nigéria amanhã. Estão prontos? Naquela noite Abacha morreu. Agora eu tenho uma reportagem da BBC que peguei na internet. Deixa eu ler para vocês. Sim, segundo a BBC, a rádio estatal citou o noticiário local dizendo que os nigerianos celebraram pelas ruas de todo o país a notícia da sua morte. Exatamente o que Adeboye disse na noite anterior, e todos sabiam que o jugo a que ele se referia era o jugo do líder cruel. Estão comigo? Agora, eleições aconteceram depois disso, e um crente, um homem cristão, foi eleito para o cargo. Quando ele foi eleito para o cargo, ele convidou Reinhard Bonnke para estar na sua posse. Agora, eu soube porque um dos membros da diretoria do nosso ministério é diretor de operações do Reinhard Bonnke, seu nome é Rob, e eu sabia que Reinhard não podia entrar na Nigéria. Então, eu liguei para o Rob e disse, Rob, eu estou curioso, eu já pesquisei sobre isso. Quando foi que deixaram Reinhard voltar a entrar na Nigéria? E quantas pessoas foram salvas nas cruzadas do Reinhard Bonnke? Ele disse, eu te retorno daqui a pouco. Rob fez as pesquisas e disse, John, é incrível. Ele disse, Reinhard não pôde entrar na Nigéria até 1999 e só conseguiu porque o agora presidente eleito era cristão e o convidou para sua posse. E na sua posse ele olhou para o Reinhard e disse, por favor, venha à minha nação fazer cruzadas. Ele disse, 6 meses depois começamos as cruzadas e desde então fazemos uma cruzada por mês na Nigéria. Agora isso foi até o final de 2006 quando o Rob me contou isso, ok? E ele disse, John, sabe quantas pessoas foram salvas nas cruzadas? Eu disse, quantas? Agora entenda, o trabalho do Rob, ele é encarregado de todos os cartões de decisão. Sabem do que eu estou falando? Eles dão um cartão à pessoa que é salva e anotam o nome, certo? Ele disse, sabe quantos salvos nas cruzadas? Desde 99, a primeira, ele disse 42 milhões de pessoas. E sabem, Reinhard sempre desconta 10% porque ele não quer ser acusado de exagero. 42 milhões de pessoas, sabe qual a população da Nigéria? Na época de hoje, em 2007, são 140 milhões de pessoas. Então isso é quase 1/3 da nação salva por um evangelista. Sem contar todos os pastores e evangelistas que vão para lá. Então você vê o resultado dos santos orando e resultado dos santos honrando as autoridades. Veja quantas almas salvas. Posso mostrar o que acontece? Lembra quando Herodes foi morto? Sabe qual é o próximo versículo na Bíblia depois que Herodes é morto, está pronto? Atos 12, 24. O verso anterior fala de Deus ferindo a Herodes com um anjo, mas a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. O que aconteceu na Nigéria por oração, respeito e honra à autoridade. Como resultado agora a palavra de Deus, eu diria que cresceu e se multiplicou. Você não? Então eu pergunto, o que estamos esperando? Vamos trabalhar? Amém? Você recebeu algo? Te vejo na próxima.